Eu quero nessa primeira parte expor o verificacionismo e em uma segunda parte defendê-lo contra as críticas. Em um sentido amplo, o verificacionismo é a doutrina segundo a qual uma crença sem nenhuma conexão com a realidade é espúria. É o que diz Misak em seu livro sobre expondo as várias versões do verificacionismo. Um relevante início histórico desse truísmo se encontra no empirismo inglês, uma vez que Locke, Berkeley e Hume pensavam que todo o nosso conhecimento advém da experiência sensível e, portanto, as nossas crenças têm que ter uma conexão com a experiência. Assim, Berkeley defendia que as palavras ganham seu significado por designarem ideias que são provenientes da sensação externa ou impressões internas. Para ele não faz sentido falar de matéria, por exemplo, como substrato, material, uma substância, porque isso vai além da sensação. Daí que o seu idealismo é imaterialista, também chamado de imaterialismo. Hume, por sua vez, notou que as nossas ideias, elas ou são ideias da razão, são ideias de fato, e se elas não forem nada disso, elas serão ilusórias, como ele afirma em sua famosa frase: tomemos nas mãos qualquer livro, de religião ou de metafísica, por exemplo, e perguntemos, ele contém raciocínio abstrato relativo à quantidade ou número? Não. Ele contém qualquer raciocínio experimental relativo à matéria de fato e existência? Não. Então, atire-o às chamas, pois ele não contém mais do que sofisticaria e ilusão. Também filósofos como Comte, fundador do positivismo, e também filósofos da ciência como Ernst Mach defenderam uma ou outra forma de verificacionismo, até mesmo Einstein. Filósofos como Peirce e Wittgenstein foram um pouco além, associando verificabilidade e significado. Peirce, que é especialmente estudado por Misak, que é uma especialista em Peirce, nota que não há nenhuma distinção de significado tão fina que dela não decorra nenhuma diferença prática. E Peirce estava focando a sua atenção nos efeitos práticos de uma crença. Wittgenstein centrou-se no procedimento que torna uma sentença verdadeira ou falsa, formulando assim sua famosa versão do princípio. O sentido de uma frase é o seu modo de verificação, ou seu método de verificação. E eu quero expor aqui a concepção de Wittgenstein, que me parece a mais importante por ter identificado claramente o significado de uma frase assertiva com o seu modo de verificação. A regra, eu entendo o modo de verificação, o método de verificação, ou procedimento de verificação como uma regra ou combinação de regras que formam, digamos, uma regra verificacional. E isso foi expresso claramente nas conversações com Weismann em 1929, se não me engano. Eis algumas das afirmações de Wittgenstein. Uma frase sem nenhum modo de verificação não tem sentido algum. Se duas frases são verdadeiras e falsas sob as mesmas condições, elas têm que ter o mesmo sentido. Para conhecer o sentido de uma frase, nós precisamos de um procedimento bem definido para ver se ela é verdadeira. O significado de uma frase é o seu método de verificação. O método de verificação é um meio e não um veículo. Ou melhor, não é um meio, não é um veículo, mas é o próprio sentido. Sentido é o método pelo qual verificamos. Determine sob que condições uma frase é verdadeira ou falsa e determinarás o seu sentido. Isso que Wittgenstein dizia. Além disso, há para Wittgenstein diferentes modos de verificar o enunciado, cada um contribuindo em medida diferente para o seu significado. A forma da regra de verificação é, digamos,
como uma árvore com galhos semânticos mais ou menos fortes. Como ele diz, num exemplo de como se ramifica o procedimento verificacional, que constitui-se no sentido da frase assertiva. A consideração, diz Wittgenstein, de como o significado de uma sentença é explicado torna clara a conexão entre significado e verificação. Ler que Cambridge ganhou a corrida de botes confirma que Cambridge ganhou não é, obviamente, isso o significado, mas é conectado ao significado. Cambridge ganhou não é a disjunção eu vi a corrida, ou eu li o resultado, ou, digamos, eu vi o troféu no clube de Oxford, de Cambridge, ou o juiz afirmou isso, ou o que for. É mais complicado. Mas se excluirmos, diz ele, qualquer dos meios de checar a sentença, nós mudamos o significado, nós diminuímos o significado. Seria uma violação das regras da gramática se nós desconsiderássemos algo que acompanha o significado. E se você exclui todos os modos de verificação, você destrói o significado. Claro que diferentes modos de checar Cambridge ganhou a corrida têm diferentes lugares na gramática de ganhar a corrida de botes. Tem uns que são métodos, procedimentos mais importantes, ou regras mais importantes, mais centrais ao significado, e outras não. Por exemplo, ver o bote de Cambridge passar pela marca final, isso deve ser bastante importante para dar significado à sessão de que Cambridge ganhou. Ou ver o juiz marcar, ou dizer que Cambridge ganhou a corrida também. Mas outras coisas, como ler no jornal ou ouvir alguém dizer, são menos centrais. O objetivo principal de Wittgenstein era, me parece, obter uma chamada visão sinóptica, Übersichtliche Darstellung, de nossa linguagem factual, sendo as frases acima, quer dizer, as frases anteriores, essas aqui, exemplos de frases gramaticais que nos permitem obter essa visão sinóptica. Secundariamente, de posse dessas trivialidades, ele achava que as frases filosóficas seriam triviais, seria possível fazer filosofia como terapia, ou seja, uma crítica da linguagem dos filósofos que transgridem os limites da linguagem factual. É aqui que entram os positivistas lógicos, e é isso que interessa a eles. E entre eles o próprio Weismann. Os positivistas lógicos foram um grupo de filósofos cientistas liderados por Moritz Schlick, com formação em física, o Schlick, incluindo lógicos e filósofos da ciência, como o Rudolf Carnap e alguns outros, que, embora eventualmente não pertencessem ao círculo, como, por exemplo, Reichenbach em Berlim, ou Popper, que se dizia positivista, não antipositivista, mas ele era também positivista, tinham uma orientação semelhante. Era um positivista antipositivista, se nós formos ver bem o pensamento de Popper. Eles queriam fazer uma filosofia científica e, no início, foram muito influenciados pelo que leram e ouviram de Wittgenstein. Eles ficaram entusiasmados pelo Tratatus. Eles queriam que sua filosofia científica ultrapassasse as disputas filosóficas tradicionais, a filosofia científica do grupo do Círculo de Viena, e que o princípio da verificabilidade wittgensteiniano parecia a eles como um ponto de partida para essa ultrapassagem. Mas como? Considere, o significado de uma frase é sua regra de verificação. Se as frases da filosofia tradicional, obscura, mística, não possuírem regras de verificação, então elas não têm sentido. E você tem uma arma para combater a filosofia tradicional. Assim pensavam eles.
Considere uma apresentação do princípio. O significado cognitivo de uma frase é sua regra de verificação. É um tipo de significado. O significado cognitivo, ou epistêmico, ou factual, é diferente de outras formas de significado. Há frases que parecem ter sentido, mas na verdade são inverificáveis. São frases cujo sentido não é cognitivo, não é factual, não é empírico, não é representativo, não é epistêmico, e não diz respeito ao mundo, mas é apenas expressivo. Você expressa emoções que são captadas pelo ouvinte, que também terá essas mesmas emoções, ou parecidas. Considere as seguintes frases. As ideias verdes dormem furiosamente. O amor é o amém do universo. Todo objeto amado é o centro de um paraíso. Ou, pelo contrário, o amor é um cão do inferno. Essas frases têm um sentido expressivo, mas não têm sentido cognitivo, porque não dizem nada sobre o mundo. Em poesia, o sentido expressivo é o que mais conta. Considere a seguinte estrofe de Eliot, que ainda tenho em memória. O tempo passado e o tempo presente estão ambos talvez contidos no tempo futuro, e o tempo futuro contido no tempo passado. Mas se a plenitude do tempo é eternamente presente, o tempo como um todo é irredimível. O poderia ter sido apenas uma abstração somente presente em um mundo de especulação. Isso é bonito, abstrato, intelectual, profundo. Mas o que significa? Eu mesmo não estou certo de que, em todos esses anos, tenha compreendido o que essa estrofe quer dizer, pois parece que ela apenas insinua significações possíveis e seria função do crítico literário dar um sentido, ou sentidos, interpretar a poesia. O sentido é essencialmente expressivo, como o próprio Eliot dizia. Ele achava que a função da poesia era colocar as melhores palavras nos seus melhores lugares. Nós não sabemos, no entanto, sob que condições essas frases são verdadeiras. Não sabemos como verificá-las e nem precisamos, afinal, trata-se de mera poesia. O mesmo acontece com as frases da religião. Elas teriam um significado expressivo e não cognitivo. E algo que eu esqueci de falar, que o significado expressivo ele não é baseado em regras, não se constitui em regras convencionadas, mas em regularidades. Regularidades dependentes da natureza humana. Nós associamos a certas palavras, como, digamos, amor, inferno, certas emoções. E o ouvinte, tendo uma natureza semelhante à do falante, ele reagirá tendo as mesmas emoções. Mas isso pode não acontecer. Há pessoas que são insensíveis à poesia. Isso Frei chamava de coloração, e com isso ele explicava por que é tão difícil você traduzir uma poesia de uma língua para outra, porque as colorações são diversas. E nem sempre a natureza humana é tão similar assim. Nós podemos reagir de maneira muito intensa, ou menos, ou divergente com relação à poesia. Por exemplo, a frase "o amor é o cão do inferno" pode ser uma frase deprimente para algumas pessoas e não para outras. Bom, frases da religião, elas teriam um significado expressivo, mas não cognitivo. Por exemplo, na Eucaristia, o vinho se transforma no sangue de Cristo. Há um ser infinito, onisciente, onipresente e onipotente. Obviamente Deus, que além disso é invisível. Ninguém pode observá-lo. Mas se perguntarmos como verificar essas frases, como seriam falseadas, se forem falsas, mais provavelmente nos dirão que essas frases não podem ser nem verificadas
nem forçadas pela observação, pois a transformação referida na primeira frase é um milagre que transcende a nossa capacidade de compreensão, que o ser infinito, no caso, que é invisível, apesar de estar em todo lugar, Deus também transcende a nossa verificação pela percepção sensível. Ora, para os filósofos do Círculo de Viena não havia problema nisso, são frases sem significado cognitivo, com significado meramente expressivo. Não dizem nada nem sobre o nosso mundo, nem sobre o outro mundo, na medida que o outro mundo teria que ter alguma coisa a ver com o nosso mundo para ser inteligível ou imaginável. São, portanto, frases inverificáveis e, portanto, destituídas de sentido cognitivo ou factual. Mas o objetivo dos positivistas lógicos não era tanto o das frases da religião, que não era nada central no interesse deles, mas das frases da filosofia obscura da tradição, principalmente a de filósofos como particularmente obscuros, que eles deviam odiar, que eram os idealistas alemães, Fichte, Schelling, Hegel, e o pior de todos, que era contemporâneo deles, Heidegger. Para eles, as frases desses filósofos não tinham sentido cognitivo, mas era meramente expressivo. E eu creio que eles conheciam um pouco história da filosofia, além de Kant e alguns outros. Considere a seguinte frase, que poderia ser de Hegel: o absoluto se desenvolve em tríades dialéticas. Não há como verificar. Logo, isso não tem sentido cognitivo. É mera expressão visando impressionar a audiência. Carnap chegou a escrever um artigo analisando uma frase de Heidegger e mostrando que ela nada significaria. A frase é: o nada nadifica. Ora, como pode o nada nadificar? Em que sentido? Não há explicação. Não há como verificar, logo não tem sentido. A não ser, talvez, em termos poéticos. Para Carnap, filósofos como Heidegger são maus poetas que preferiam se esconder na terra de ninguém, que é a filosofia. Segundo um crítico impiedoso de Heidegger, Paul Ehlers, trata-se aqui do maior inflador de balões metafísicos de que se tem notícia, de um filósofo glossogônico, definido como aquele que, embora incapaz de dizer algo sobre o mundo, é capaz de rolar palavras. Ou seja, na opinião desses críticos, trata-se de obscurantismo, de uma retórica filosófica que objetiva produzir efeitos emocionais em pessoas pouco críticas, tornando-se sofista quando contém pretensão de verdade, além do sentido expressivo, e capaz de enganar neófitos que não aprenderam a distinguir a filosofia de suas falsificações. Eu quero notar que essa não é a minha posição, e nem a de Wittgenstein. Eu penso que nem a de Peirce. Peirce achava que a noção de verificação é perfeitamente compatível com a metafísica. E Wittgenstein, que foi influenciado por Schopenhauer, discordava veementemente do positivismo e cientificismo positivista dos filósofos do Círculo de Viena, tendo rompido com Carnap e mais tarde com Weismann. Não rompeu com Schlick porque Schlick foi assassinado em 1935, parece. Bom, mas talvez continuasse sempre amigo de Schlick, que era uma pessoa da mesma classe social de Wittgenstein e uma pessoa... Bom, não importa, eu acho que os dois se entendiam muito bem. Certo que muito do que Hegel escreveu, nem ele entendia, e Heidegger também, mas era academicamente esperado, vejam, na filosofia alemã da época, que muito daquilo que o filósofo dissesse fosse ininteligível, porque senão não seria profundo. Como Foucault disse pessoalmente a Searle, em Paris, pelo menos 20% do que você escreve precisa ser ininteligível para você ser levado a sério intelectualmente. De minha parte, do pouco que eu conheço, acho que a filosofia da história e da cultura em Hegel foi resultado de um esforço filosófico colossal
resultante da importante ideia de identificar e explicar os estágios do desenvolvimento da consciência humana no desenvolvimento da civilização. Não da consciência humana individual, mas da consciência humana como um todo, que dialeticamente ultrapassaria um estágio e seguiria para o próximo. É uma ideia extraordinária. E eu creio também que Heidegger tem coisas relevantes a nos dizer, em sua análise da relação entre o tempo e a existência humana, sempre trespassada pela consciência de sua finitude, embora eu também conheça muito pouco, menos ainda Heidegger. Mas voltemos ao princípio da verificação, tal como concebido pelos filósofos do Círculo de Viena. Eles queriam torná-lo um princípio preciso, científico, uma espécie de instrumento cirúrgico. Para tal, eles tentaram precisá-lo usando a lógica simbólica. No entanto, as tentativas de precisar o princípio, principalmente as de Eyer e Carnap, apesar de cada vez mais sofisticadas, sempre foram refutadas e não chegaram a ser bem-sucedidas. E o resultado é que, no final, os próprios filósofos do positivismo lógico, e depois, externamente, os seus descendentes, como Quine, acabaram por rejeitar o princípio da verificação. Por influência dessa conclusão, muitos hoje concluíram que o princípio da verificação é o cavalo morto da filosofia contemporânea. E o meu objetivo, no próximo grupo de slides, é mostrar que essa conclusão é errônea. É possível ressuscitar o princípio. E a razão que tenho para pensar assim é, como pretendo mostrar, que os filósofos positivistas desenvolveram inadequadamente o princípio da verificação herdado de Wittgenstein, e que as críticas que eles e os filósofos que lhes sucederam fizeram ao princípio foram equivocadas, baseadas em uma sintaxe e uma semântica que desconsiderava sutilezas da linguagem natural, principalmente do que poderíamos chamar da pragmática, de sua pragmática. No que se segue, eu quero examinar as principais objeções ao princípio e mostrando onde elas falham e como isso acontece.